Olá, boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais uma palestra, né, dentro do nosso projeto, um projeto de pesquisa e extensão, né, que se chama Artes Cênicas e Universidade, Repensamento Curricular Antirracista. É com muita alegria que eu faço essa pequena apresentação aqui para vocês. Hoje eu estou aqui fazendo esse papel, me chamo Neila Maciel, eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, faço parte desse projeto, né, que eu acabei de mencionar. Acho que vocês já devem ter, né, acompanhado as outras palestras. Quem não acompanhou, a gente já teve aí 3 palestras dentro desse projeto, e é um projeto interinstitucional. E eu e a professora Cristine Santana somos daqui de Sergipe, né, eu falo de Aracaju, e esse projeto também tem parceria, né? É um projeto interinstitucional da UNB, com o professor Érico José, a professora Alexandra Dumas, que é professora da UFBA, né? Os dois são do departamento de teatro, do programa de pós-graduação em teatro, e artes cênicas, e eu e a professora Cristine somos do PPG CUT, que é o programa de pós-graduação interdisciplinar em culturas populares, que é o primeiro programa desse tipo no Brasil, né? E nossas 3 instituições fazemos parte aí de várias ações, e uma dessas ações nesse projeto é apresentar, né, essas palestras, com esses debates, enriquecendo a proposta de um repensamento curricular antirracista. E não vou me alongar muito, né, porque eu estou aqui só para fazer essa boa noite, essa apresentação, né, pensando nesses seminários aqui. Essa palestra também faz parte dos seminários pedagógicos, né, dentro dessa ação do currículo e racismo, para a gente pensar, debater, construir ideias, construir, né, uma rede aí de pensamento sobre esse tema, né. Esse projeto ele faz parte do edital do CNPq. Nós somos contemplados com esse edital para humanidades do CNPq, e aí a gente tem desenvolvido essas ações, né, e esses seminários pedagógicos. Bom, hoje a gente vai ter a palestra do professor Dr. Emerson de Paula, que é da Unifap, né, um giro por epistemologias afro-ameríndias no curso de teatro da Unifap. E a gente vai ter a mediação do Evandro Nunes, né, que é ator, diretor em teatro, arte educador, pesquisador das artes negras, em especial os teatros negros, e criador da websérie Série Sofá Azul com Evandro Nunes. Então, ele é mestre, doutorando no programa de pós-graduação em educação, e né, especialista, enfim, tem muito a contribuir nesse debate, tem muito a contribuir aqui com essa conversa com o Emerson, né? Então, eu dou boas-vindas, Evandro, e que seja um debate muito enriquecedor, como vem sendo, né, nas últimas palestras, que a gente possa sair daqui com a cabeça fervilhando, nessas discussões tão importantes e urgentes. Obrigada. Obrigado, Neila. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu também já quero logo chamar o convidado, né? Hoje, né, como Neila falou, nesse giro epistemológico afro-ameríndias, né, do curso de teatro, né, a gente vai estar conversando com, né, o doutor Emerson de Paula, que é professor adjunto do curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal do Amapá,
né, na área prática pedagógica em teatro, pós-doutorando no programa em Artes da Cena da Unicamp, professor permanente do PPG 100 da UniB e PPG-LET da Unifap. Né? Ele é professor colaborador do PPGAC da UFBA, ator, né? Além disso, o Emerson é ator, diretor, cantor e produtor cultural, que vai falar com a gente aí um pouco dessas questões afro-ameríndias no curso de teatro da Unifap, né? Neste evento Explorações e Seminários Pedagógicos. Emerson, querido, bem-vindo. E é isso, a gente está aqui para ouvi-lo, vou estar fazendo as mediações, vou estar fazendo algumas anotações, mas vou deixar aí você nessa tela para brilhantar aí essa nossa noite com toda a sua experiência, com toda a sua, né, com toda a sua arte, com todo o seu pensamento, né, com toda essa construção epistemológica aí, né, dos teatros negros e indígenas aí. É com você, querido. Olá, gente. Boa noite a todas, todos, todes. Agradecer demais o convite de estar aqui, né, nessa quarta-feira de Xangô. Espero que a gente possa estar aí fazendo. Quer dizer, já estamos, né? Porque esse evento vem promover uma justiça, né, para com as questões da formação em artes cênicas, né? E que a gente possa contribuir aí nessa gira. Eu quero agradecer demais o convite aí do Érico e das professoras que fazem parte desse projeto junto com ele, né? A Neila, a Alexandra, a Cristine. Agradecer demais o Evandro aí para a gente se encontrar novamente aqui, mais uma gira. Agradecer todo mundo aí que está assistindo, que está aí conosco. Bom, como esse evento está sendo transmitido e também ficará gravado, eu queria então me autodescrever. Eu sou um homem negro, menos retinto, um homem gordo maior. Eu tenho cabelos que estão cortados em estilo moicano, eles são pretos, mas estão grisalhos nas laterais. Eu tenho sobrancelhas pretas e grossas, olhos pretos e grandes, nariz largo, os lábios grossos. Eu estou usando um óculos que ele tem uma haste fina de cor preta, então parece mais as lentes do que a armação. Estou com uma barba em crescimento, em grisalha. Eu tenho um rosto redondo. Eu estou com um fone de ouvido desses de celular, branco. Eu estou vestido com uma bata africana, assim, bem Oxum, né, nos tons amarelo, laranja e vermelho. E essa bata tem vários desenhos de simbologias africanas que passam por folhas, e esses tons vão passando, então, em toda essa bata, nesse tecido. Como eu mexo muito as mãos, está aparecendo meus dedos anelares, em cada um deles tem um anel de madeira. No meu pulso direito tem uma tatuagem escrito Ubuntu, com uma rosa, e no esquerdo a palavra axé. Na verdade, na tela muda um pouquinho a direção, né? Eu estou falando de Macapá, região norte do Brasil. Eu estou falando da minha casa, do meu escritório de trabalho, à minha direita, mas à esquerda da tela, né? Ela está parecendo uma porta, ao fundo uma parede de cor bege, e ao lado, então, à esquerda da tela, uma estante com livros variados. Eu sou, então, professor do curso de teatro da Universidade Federal do Amapá, e nesse processo de convite aqui, nesse importante projeto, né, sobre pensar mesmo a questão racial e a questão do racismo, né, nas artes cênicas, quando eu fui convidado aí pelo grupo, eu achei que eu deveria aproveitar essa oportunidade e não só falar dessa questão das epistemologias afro-brasileiras,
nas artes da cena, mas também de que lugar, né, eu ia falar. Então, eu sou mineiro, né, eu sou natural de Minas, mas estou nortista há 6 anos. Então, eu falo também desse lugar que aqui estou e que mudou o meu fazer pedagógico, a minha prática artística, a minha prática pedagógica em teatro, e que, então, a equipe aceitou de eu estar falando, então, desse lugar, dessas epistemologias afro-ameríndias no curso de teatro da Unifap, mas para a gente não só descentralizar aqui as exposições que são apresentadas neste evento, né? Então, hoje nós temos aqui a região norte sendo representada, muito feliz de ser o Amapá, né? Porque nós estamos no meio do mundo, mas não estamos... E isso, a nossa presença aqui faz com que a gente não fique isolado, a gente está no meio do mundo, mas não estamos ilhados, né? Faz com que a gente fique no meio do mundo, irradiando conhecimento do centro para as bordas. E fica, então, a nossa... essa possibilidade de estar aqui nada mais é do que continuar contribuindo com o processo do fazer teatral neste país e estar literalmente discutindo epistemologias já existentes, mas que a gente precisa literalmente fazer o giro para que aquilo que já é existente realmente fazer parte do nosso processo. Eu fiz um roteiro de fala aqui, eu vou compartilhar aqui muitas das ideias que estão publicadas em alguns textos meus, artigos que vocês acharem por aí. Tem um específico que saiu na revista Aspas, da USP, que foi junto com a professora Adélia Carvalho, que é professora aqui no nosso curso, que também pesquisa as questões do teatro negro. Então, eu fiz um roteiro para me guiar, achei mais importante para ir dialogando com vocês, e é nessa perspectiva que eu vou conversar com vocês aí. Hoje a gente teve, né, há pouco a notícia da Tina Turner, né, que se ancestralizou, e que hoje possa ser um momento de... Quando alguém ancestraliza, mas é alguém que deixou um legado, né, eu acho que esse ancestralizar é de celebração. Então, que a gente hoje possa, nesse lugar aqui, estar celebrando, não só vou reconhecer ou redescobrir aquilo que já existe, que a gente esteja aqui para a gente celebrar o que já é nosso, mas que a gente literalmente aproprie no melhor sentido possível daquilo que já é nosso, que está aí e que nos ensina sempre, mas que tentaram fazer com que a gente esquecesse aquilo que é a nossa essência. Então, eu vou apresentar aqui um relato mesmo sobre a importância de fomentar a discussão e reflexão sobre epistemologias afro-ameríndias nos cursos de teatro, em específico no curso de licenciatura em teatro na Universidade Federal do Amapá, né, contextualizando o processo de expansão da formação em artes cênicas no Brasil e com ênfase à região norte, né? Bom, então vamos lá, vamos pensar essa questão da expansão das universidades. Essa expansão das universidades brasileiras demonstra a importância de políticas públicas educacionais, principalmente no que tange à descentralização de oportunidades de formação nas diversas regiões do país. Tal ação, na região norte, especificamente, demonstra uma significativa possibilidade de ampliação de horizontes pedagógicos que contribuem com o estabelecimento da igualdade de acesso à educação superior para diversas representações sociais, como indígenas, quilombolas e populações ribeirinhas, que é a realidade do nosso entorno. No caso específico aqui do Amapá, um dos estados nortistas, né, a oferta de cursos de graduação, de pós-graduação, né, por instituições de ensino superior, demonstra preocupação com o desenvolvimento científico da região amazônica. Macapá, que é a capital do Amapá, está na linha do Equador. Então, é, portanto, uma região que está no centro do mundo e cabe a ela irradiar conhecimento às extremidades, rompendo com a visão de isolamento a nós, estipulada, determinada, por uma estrutura que em nosso país tende à valorização dos conhecimentos que emergem dos grandes centros, ignorando muitas vezes as criações e produções artísticas das demais regiões
ainda pouco citados nos livros didáticos e na teoria geral sobre o teatro. Talvez muita gente que está aqui nos assistindo só lembra do Amapá por causa do apagão, né? Que a gente foi, um apagão criminoso que a gente foi vítima no ano passado, por exemplo, né? Enfim, quer dizer, ali no final, no auge da pandemia, né, 2021. Então, por isso que a importância da gente estar aqui para promover esse giro. Então, eu já convido vocês a entrarem na gira da geografia do olhar, para olhar para além da região que vocês fazem parte. Eu vou concentrar na criação do curso de teatro da Unifap, né, que é o nosso campus Marco Zero, então, em Macapá, pensando não apenas na implantação do curso, mas principalmente nos processos epistemológicos que essa graduação em questão ela tem promovido, produzido e refletido a partir de sua própria especificidade. O curso de teatro da Amapá é muito importante dizer que ele é uma criação do professor Romualdo Palhano, professor do curso de Artes Visuais, que já trabalhava com a disciplina teatro, né? O curso de Artes Visuais é um curso que é super antigo, de 25 anos, e aí ele trabalhava com a disciplina de teatro no curso de Artes Visuais, e aí ele vai, então, tentando emplacar um curso específico de teatro. O curso de teatro demorou a ser aprovado, e aí a classe artística, na terceira tentativa de apresentação de um projeto pedagógico, a classe artística adentra a universidade, vem num cortejo desde o Marco Zero, porque nós temos o monumento do Marco Zero aqui, né, onde faz essa divisão. Então, vem em cortejo, invade, no bom sentido, a universidade, entra no Conselho Superior para mostrar, então, que nós queremos essa formação. Nós já fazemos teatro, nós já temos um movimento acontecendo, mas nós queremos a profissionalização, até porque nós queremos entrar nas escolas, e nas escolas nós precisamos, então, de certas titulações. Então, pensar na licenciatura é também para pensar na formação de professores de arte no estado do Amapá, pensando que o mais próximo daqui da nossa região é Belém, mas Amapá é um lugar que você chega só de barco ou só de avião, e aí, então, o curso se constitui pensando na prática artística e a prática pedagógica em teatro. Então, é na demanda embasada nesse diálogo com a comunidade artística local que surge no Amapá o curso de teatro. Nessa perspectiva ainda da criação, nós trazemos uma reflexão que está no projeto pedagógico do mesmo, que a gente registra o seguinte: a partir desse marco histórico, né, da criação do curso, todo esse movimento, o curso de teatro acaba se tornando um local importante para estudantes de vários municípios do estado e da região que buscam maiores aprofundamentos em relação ao teatro em nível de ensino superior. Esse primeiro projeto pedagógico que foi feito, que ainda está vigente, que está em reformulação, apesar de apresentar uma matriz composta, né, buscando suprir a necessidade formativa de um estudante de teatro em nível de graduação, articulando inúmeras habilidades e competências do fazer teatral, também demonstra a preocupação com o diálogo com o contexto sociocultural do estado do Amapá. Então, propondo no rol de componentes curriculares a disciplina, por exemplo, Artes Cênicas no Amapá, que, entre outros aspectos, volta a olhar para as performances culturais amazônicas, e aí afro-amazônicas, né? Como o batuque, o mar abaixo, a encenação centenária da Batalha de Mouros e Cristãos na localidade de Mazagão Velho, né? Que tem toda uma relação com a Mazagã africana. Enfim, são camadas aí que ficam aí para vocês pesquisarem. Bem como reflete sobre o panorama do teatro amapaense, no âmbito da história dos autores, encenadores, atores, além de catalogar os espaços teatrais nos diversos locais do estado. Então, nós entendemos neste processo a possibilidade de que estes cursos, como o nosso, provoquem releituras na história das artes cênicas no país. Então, o nosso primeiro giro aqui é esse. Uma vez que o curso de teatro na contemporaneidade ele tem abarcado as suas especificidades, né? Não ignorando os contextos em que esses cursos de teatro estão inseridos.
graduandos e graduandas em teatro precisam ter, sim, uma formação, uma base comum de formação que dialogue com o teatro mundial, principalmente com o teatro brasileiro, que nosso aluno ele está aqui, nosso discente, para dialogar com o teatro no nosso país. Mas é preciso que seus processos formativos eles também valorizem o fazer teatral local, revendo seus conteúdos formativos, ampliando fronteiras, valorizando a diversidade cultural e a promoção do saber local, num processo que vai descentralizando narrativas e ampliando territorialidades. Neste sentido, então esse é o nosso primeiro giro, nós vamos para um segundo giro, que é pensar as epistemologias afro-ameríndias. Né? Nesse movimento, então, de girar sobre o próprio eixo, nós encontramos no Amapá um reflexo não só da Amazônia indígena, muito difundida, né, mas também negra. Elementos culturais identitários tão simbólicos como estes perpassam a história de quem habita aqui a nossa universidade, por dentro e por fora. E, como tal, é impossível ignorar esses elementos que estão encruzilhados na identidade amapaense. No curso de teatro da Unifap, nós temos, em sua maioria, discentes do próprio estado, ou da região norte, em geral, com um número menor de graduandos e graduandas que são oriundos e oriundas de outras regiões do país. Esse fator, então, já provoca um processo formativo, né, o que dá uma possibilidade de ampliarmos as fronteiras do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, aprofundarmos e potencializarmos a cultura e os artistas locais, fomentando ainda mais a produção teatral regional, que parte da sua identidade, mas conecta com uma teia de comunicação que quebra com o isolamento geográfico, num processo de busca de um currículo descolonizado e que dialogue com importantes elementos formadores da cultura brasileira. Neste sentido, o estudo sobre o teatro negro brasileiro se encontra presente não só na disciplina relativa à história do teatro no Brasil, mas também junto à disciplina Artes Cênicas no Amapá, né, onde vamos estudar os artistas negros e negras desse nosso estado, que tem como objetivo estudar, né, essa disciplina, as diversas formas dramáticas e o teatro no estado. A disciplina, que já é uma ação, né, um giro de descolonização curricular, por não buscar priorizar, focar o fazer teatral, por exemplo, da região sudeste do país, como também encontramos na maioria dos cursos de formação em artes da cena no Brasil, apresenta o panorama do teatro no Amapá a partir do estudo da história, autores, como eu disse, encenadores, o teatro de bonecos, o teatro de rua, abordando toda uma diversidade, por exemplo, do teatro de bonecos e seu diálogo, por exemplo, com a flora amazônica. Nesse mapeamento, estudo e reflexão da diversidade cultural existente nas regiões amazônicas, destacando-se a teatralidade presente nas manifestações populares, com ênfase na cultura afro-ameríndia, esse estudo, todo esse processo, ele permeia o nosso fazer docente aqui, durante os nossos processos de formação da prática artística e também pedagógica em teatro. Nós relacionamos esses dois processos de formação, o artístico e o pedagógico, uma vez que esse olhar que se amplia a partir da realidade latente não influencia só os modos de operação dos trabalhos práticos e experimentos propostos, apresentados por nós docentes e por nossos discentes. A realidade afro-ameríndia está presente nos espaços educativos, escolares ou não, em todo o Amapá. Nós temos áreas quilombolas, nós temos escolas quilombolas, nosso alunado vai fazer disciplina estágio no quilombo do Curiaú. Então, isso já transforma o nosso processo. Quando vamos fazer estágios em escolas ribeirinhas, escolas que estão sob palafitas, isso muda todo um processo epistemológico. Há, portanto, ampliação da geografia do olhar, a partir de um fato espacial concreto que promove um giro epistemológico. Tal giro se deve ao ato de promover o contato com o teatro junto a diferentes pessoas, como também o entendimento de quais são as teatralidades que são produzidas e emanadas por essas pessoas em seus espaços do norte do país. Nosso alunado, nós temos um grande alunado de pessoas negras,
de pessoas indígenas, e um alunado desse encontro, né, que aqui no Amapá se chama uma identidade cabocla ou caboca, né, que é o encontro indígena e afro-brasileiro, né, e que nos dá outras perspectivas. Nós acreditamos que essas teatralidades precisam ser ampliadas a outros locais e reconhecidas também como matrizes estéticas na cena teatral. Os conhecimentos do teatro negro brasileiro, em específico, encontram-se, como eu disse, em disciplinas de história do teatro, mas estes saberes estão perpassando todas as disciplinas, estudando esse importante movimento e suas potentes discussões na relação dos tópicos temáticos nas emendas sobre diretores negros na disciplina de direção, do trabalho de maquiagem junto à pele negra na disciplina de técnicas teatrais, e essa pele amazônica e a questão também da condição climática amazônica, na promoção de uma pedagogia antirracista junto às disciplinas de prática pedagógica, que nos faz rever quais textos vamos ler, o que vai ser apresentado, na leitura de dramaturgias de autoras e autores negros, na disciplina de literatura dramática, que parece algo simples, mas isso que se faz extrema diferença. Sobre a ritualidade indígena, o curso tem promovido também, de forma transversal, a pesquisa de elementos e expressões artísticos culturais presentes na cultura indígena da Amazônia, por meio da análise de manifestações culturais, como, por exemplo, o ritual indígena do Turé, o Festival de Parintins, a questão da toada, né, dessa dança específica, ela perpassa. Nossos alunos de teatro vêm desse lugar. Nós temos alunos indígenas, né? Então, isso tudo vem, está presente, corporificado, em movimento na nossa sala de aula, né? Articulando, então, os conhecimentos de identidade e memória mapaense em relação às artes da cena e as memórias e as performances culturais. O que eu quero trazer também aqui é que a identidade amapaense ela não é só indígena, ela é afro-indígena, né? Existe uma Amazônia negra. Então, para dizer para vocês que como que a gente gira em várias epistemologias aqui, precisa se rever. Pensando nesses modos de viver amazônico, indígena e negro, tem se refletido, né, para a linguagem cênica presente na dinâmica social e cultural e as convergências de atuação cênica com saberes locais na Amazônia afro-indígena. Partindo dessas manifestações culturais, que são fortemente influenciadas pelos conhecimentos dos povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, migrantes dessa região amazônica que ainda faz fronteira com a Guiana Francesa. Nós somos convidados a compreender que ocupamos um espaço com particularidades históricas, vivenciando uma experiência fronteiriça, de trânsito, de encruzilhadas, de misturas de saberes. Discutir essas influências, mais do que uma questão obrigatória, ela é um ato político e descolonizador que permite repensar a construção do teatro brasileiro sob uma perspectiva mais abrangente e diversa, para além das visões eurocentradas. Por isso que a gente tem uma preocupação aqui de produzir pesquisas, né, academicamente sobre isso, junto com os nossos alunos, e publicar com os nossos alunos, para que isso reverbere, né, enquanto conhecimento, e que isso chegue às demais instituições de ensino, principalmente de teatro, né? A gente tem que produzir esse conhecimento e fazer ele girar. Então, o entendimento desse giro epistemológico começa a ocorrer no curso de licenciatura em teatro da Unifap, para além também das disciplinas em sala de aula, né? Como nas propostas de ações extensionistas, como nós temos um evento que chama Arte Afro, Artes Cênicas e Africanidades, um projeto Memória e Dramaturgias, Macapá em Cena, que vai trabalhando, então, na valorização das histórias, experiências, estéticas, identidades e a realidade desses sujeitos, né, envolvidos nesse processo de aprendizagem. Então, alunos, professores, comunidade em geral, ao mesmo tempo que o espaço em que nós estamos inseridos nos convida a essa reflexão, a existência do nosso curso de teatro nessa região permite, então, que essas questões sejam discutidas, difundidas por meio das disciplinas, ações extensionistas, projetos de pesquisa, como eu disse, mas que também abrem caminhos para a reelaboração dos alunos
a partir dos seus TCCs. Nós temos um trabalho, por exemplo, da aluna Beatriz Nonato, que é intitulado Tarrafa, a busca por um butô pessoal amapaense, que foi produzido em 2019, onde ela trabalhou com a gestualidade e sonoridades do mar abaixo para a criação de um treinamento pessoal. Mar abaixo é uma manifestação cultural própria, específica, patrimônio cultural do Amapá. O mar abaixo tem a ver com a questão... eu vou adiantar um pouquinho, mas no final vocês vão ver visualmente, né, essa proposta. Tem a ver, então, com uma dança, né, mas mais do que uma dança, é uma performance cultural, porque a partir dessa musicalidade tem o que é cantado, o que é vestido, o que é tocado, e aí tem a ver, em sua raiz, com essa história dos negros, né, ali trazidos, escravizados, que foram jogados e que foram, enfim, mortos durante todo esse trajeto de África para cá, e que foram jogados mar abaixo, tá certo? E também um diálogo com os negros acorrentados. Enfim, você me aprisiona, você aprisiona meu corpo, mas você não aprisiona minha mente. Então, a dança do mar abaixo se dança com os pés assim, bem juntinhos, arrastados, né? Porque tem a ver com os pés acorrentados. Ou seja, você pode tentar mudar meu nome, fazer tudo que você quer fazer para que eu perca, me separar da minha família, arrancar da minha terra, me sequestrar, mas meu corpo reverbera a minha ancestralidade. Dançar, como a gente sabe, para os povos africanos é muito mais do que divertimento e lazer. É celebração, é identidade. Né? Então, é um processo que se constitui e que se continua. Nós temos também a aluna Nelma Socorro da Silva, que ela fez um TCC chamado Descobrir-se Mulher Negra no Teatro em Macapá, Percurso e Desvendamento, também em 2019, em que a estudante ela percorre a sua ancestralidade em conexão com a história de outras atrizes negras de Macapá, nos permitindo refletir sobre o caráter pedagógico de discutir essas outras epistemologias, aliando saberes negros e indígenas às artes da cena. Esse material produzido pela nossa aluna foi publicado, por exemplo, na revista Pitágoras, da Unicamp, né, de artes da cena. E já virou material para a disciplina artes cênicas do Amapá. Né? Então, a gente vai girando da gente para fora e girando da gente com a gente mesmo. Né? Então, essas ações aqui que eu relatei, elas não só promovem uma descolonização curricular a partir de um olhar eurocêntrico, extremamente difundido e estabelecido nas artes cênicas em geral, como também promovem práticas artístico-pedagógicas que são também inclusivas, no sentido bem amplo. A gente tem pensado aqui, né, no Amapá, nesse estudo da afro-brasilidade na cena teatral, né, muito a partir, então, das referências locais. Então, esse processo se mostra como uma metodologia eficaz para a descolonização de currículos formativos, ampliando a construção de nós, né, do nosso conhecimento docente, nos provoca a nos rever. Então, essa ampliação é uma ampliação que gera outros ciclos formativos que vão de encontro a um local extremamente importante para a construção identitária, a educação básica, porque nós estamos formando professores de teatro, né, que não vão só para a educação básica, mas a educação básica é a base, né, para um processo de estabelecimento de práticas antirracistas, né? Essa perspectiva ela vai sintonizando com a filosofia africana do ensino-aprendizagem, da circularidade, que nos leva, então, que nos faz entender que a circularidade do conhecimento é uma pré-pedagogia, né? Assim como nos coloca Sandra Petit. É importante também dizer que o nosso curso, de 11 docentes efetivos, nós temos 5 docentes entre mulheres e homens, negras e negros. Isso faz diferença, né? Nós não somos nortistas, mas nós temos, mas os nossos corpos conseguem dialogar com muitas questões que fazem parte de uma identidade do ser negro, ser negra no Brasil. E isso faz diferença. Não, mas
não é que não tenhamos aliados às propostas para quem não é negro e negra, mas isso a gente reconhece que faz uma diferença muito grande, né? Porque faz um outro giro. Nossos alunos conseguem se ver na pluralidade e na diversidade. E nossos alunos, então, têm entrado, por exemplo, como professores substitutos dos processos que vão tendo, que vai contribuindo para que esse giro identitário em todas as potencialidades que eu disse aqui, eles aconteçam, né? Nesse sentido, pensar que nós, docentes negros, com o nosso alunado negro, né, o que temos em comum é o teatro, né? Nossa herança negra, na pele, nas feridas, nas encruzilhadas de histórias. Então, quando uma professora, um professor negro, adentra uma sala de aula de um curso de graduação em teatro, são muitos signos que entram junto com ela, com ele, né? E passam a ocupar aquele espaço. Quando esses docentes levam consigo outras histórias de negras e negros que influenciam a sua formação, eles reelaboram a perspectiva de formação de todos, alunos, alunas, alunes que estão presentes. Esse relato aqui ele tem vários significados. Nós reconhecemos que o deslocamento do nosso olhar no curso de teatro da Unifap, ele autoriza cada vez mais que alunas, alunos, alunes pesquisem questões que dizem respeito a eles mesmos, a elas mesmas, né, em diálogo com outros pares. Nós falamos dos cânones brancos e suas teorias, mas também não deixamos de apresentar e reafirmar as influências de pensadoras, pensadores, artistas, professores, professoras negras e negros, bem como da importância de reconhecer e se apropriar das referências da cultura e arte local, como aquilo que nos pertence e que nos ensina algo que o estrangeiro, entre aspas, não pode nos ensinar. Esse corpo negro em sala de aula, levando outros corpos negros como referência, compartilha mais do que repertórios, ele compartilha perspectivas a partir da qual ele trabalha teatro. Então, como eu disse, nosso processo circular de ensino-aprendizagem vivo e em constante movimento é uma das características do estabelecimento de uma pré-pedagogia, né, como nos diz Sandra Petit, que vou ler uma citação dela, quando ela diz o quê? O que transmite fundamentalmente um professor, a meu ver, não é tanto o repertório que ele domina, mas a perspectiva desde a qual ele próprio produz seu trabalho com o pensamento. A afirmação dessa perspectiva no trabalho do professor funciona como uma espécie de suporte que autoriza o aluno a afirmá-la em seu próprio trabalho. Em outras palavras, o que o professor transmite é o modo como se faz sua prática enquanto pensador. Então, essas ações de descolonização curricular, como as experiências aqui relatadas, elas têm como objetivo permitir, citando Sandra Petit, que a apropriação de valores de uma cosmovisão africana possa partir de um tema gerador suficientemente rico para proporcionar transdisciplinaridade, transversalidade de aprendizados. Bom, caminhando para um final de reflexão, num giro aqui que abre, né, e se expande, né, partindo, então, como eu quis ter a oportunidade nesse momento de registrar, da nossa realidade específica do estado do Amapá e do estabelecimento, né, do que o curso de teatro, enquanto ensino, pesquisa e extensão, coloca aqui, a partir da Unifap, nós percebemos a oportunidade de criar oportunidades e continuidade desse estudo descolonizado em teatro aqui na região norte. Então, nós criamos uma especialização em estudos teatrais contemporâneos, em 2019, que tem, por exemplo, disciplinas como Teatro Negro Brasileiro,
teatro e acessibilidade cultural, cultura amazônica e artes da cena, ou seja, então vão compondo um rol de disciplinas ofertadas pelo curso, nos mostrando que a contemporaneidade nos estudos teatrais pode também ser entendida como as discussões das temáticas emergentes que apresentam esse campo. Acho muito louco a gente falar que temáticas como essas são emergentes, né? Mas, infelizmente, elas ainda não estão totalmente colocadas, discutidas, enfim, e totalmente trabalhadas. Mas, então, é nesse processo de girar a partir da gente mesmo que nós estamos tentando promover aqui. Um dos fatores importantes foi ouvir o movimento das diferentes culturas do Amapá, no Amapá, que vão se tornando uma ação balizadora para que um processo de descolonização epistêmica possa criar ações de revisão, reflexão para o nosso curso de licenciatura em teatro aqui e para a nossa especialização. Uma vez que a memória e identidade afro-indígena amapaense está ocupando o lugar que lhe é de direito. Cabe à universidade trilhar constantemente os caminhos da diversidade e da inclusão. Então, daí a importância, né, da promoção, enfim, da realização de oportunidades formativas em que possamos rever nossos currículos, promovendo um giro epistemológico para uma alfabetização cultural mais plural, diversa e descolonizada. Buscamos compreender na estruturação desse curso, que hoje está como exemplo, que para além de ter um tema em uma disciplina, né, nós precisamos fazer um giro epistemológico afro-ameríndio que influencia a nossa postura pedagógica, artística, social, que se estende além das nossas fronteiras, numa contribuição para a riqueza histórica do fazer teatral no Brasil e no mundo, uma fissura que vai sendo atravessada pela linha do Equador, que merece se expandir para todo o globo terrestre. Para finalizar, eu queria convidar vocês para que pudessem assistir uma produção artística feita por mim em relação com os nossos alunos e alunas, a atriz principal dessa visoleitura dramática que a gente chamou, produzida na pandemia, é uma nossa ex-aluna, é a aluna Nelma, a qual eu me referi aqui, e é para que vocês possam entender o seguinte: como eu poderia ignorar uma aluna pertencente ao movimento cultural do Marabaixo, que sempre traz essa discussão dessa performance cultural afro-brasileira e única do Amapá dentro do nosso curso. Então, como é que isso pode ser trabalhado num curso de teatro para que a gente dialogue processos estabelecidos do teatro, mas que esses processos possam sofrer um giro e dialogar com a realidade, não só com uma identidade afro-brasileira, mas com a identidade do local que nós estamos, que é muito importante não termos um curso descolonizado a nível curricular, mas nós estamos entendendo que descolonizar é também pensar não só não ignorar o local. Então, eu convido vocês, vou pedir o Érico aí, para que possa passar para vocês Coração Tambor. E aí, daqui a pouco, a gente volta para conversar. Obrigado desde já. Quem nunca viu
Amazonas nunca irá entender a vida de um povo de alma e cor brasileiras, suas conquistas de beiras, seu ritmo. Não contará nossa história por não saber e por não fazer jus. Não curtirá nossas festas do Cuju. Quem avistar o Amazonas nesse momento e souber transbordar de tanto amor, esse terá entendido o jeito de ser do povo daqui. Iaçá está na mata, cansada e ofegante, com um vestido longo, de saia rodada, típico das dançadeiras de mar abaixo. Foco de luz somente na personagem. A iluminação vai abrindo e mostrando o ambiente, ao decorrer do monólogo. À medida que fala, ela toca a caixa de mar abaixo, instrumento típico desta manifestação cultural, trazendo em seu corpo a movimentação específica desta dança, que possui forte ligação com a forma de movimentação dos pés, sendo esta a base corporal desta manifestação. O ritmo da dança vai de acordo com o ritmo de sua fala. A personagem está descalça. Ai de mim, arrancada de minha terra, escolhi este lugar para morar e habitar. Aqui me refiz, podendo ter de volta uma vida ligada a meus ancestrais, mesmo não estando em minha terra natal. Fui jogada mar abaixo chegando aqui. Agora querem me expulsar deste lugar em que fiz minha morada, dizendo que não posso tocar em meu coração tambor a música que vibra em meu pé. Essa terra fala comigo, e eu danço minha fé, eu canto minha fé. Sou negra e agora sou índia, sou livre. Deuses, deuses, onde estão que não se manifestam? Oxóssi, aqui estou em suas matas, em seu templo, me oferecendo como mais uma serva para ajudar na caça, a cura deste mundo. Mas sou julgada pelos que se dizem senhores dessa terra. Arrancada fui de meu lar, mas trouxe a devoção a você, Oxóssi, porque você já nasceu comigo, está na minha pele. Mas nesta terra acabei me refazendo, nessas matas tão verdes que também precisam de mim.
Não é injusto que eu seja julgada por ser estrangeira? Já sofri demais sendo arrancada de país. Agora querem me expulsar dessa terra que acabou se tornando minha. Querem novamente jogar meu corpo mar abaixo. Meu corpo aqui fez morada. Meu coração tambor vibra com essas folhas, com esse vento. Não posso ser jogada ao destino, sem rumo. Não posso ficar sem chão para plantar meu pé raiz. Ai de mim. Ó Deus das matas e das caças, Roquearô em foco, que me leve ao seu encontro, invoque com meu coração, tambor vibre mais, me levando de vez ao Orum, para que junto de ti possa continuar minha missão, e não ser mais uma desgraçada, a vagar sem identidade, por terras desconhecidas. Roquearô! Freneticamente, Iaçá estabelece uma relação sonoro-corporal com a caixa de mar abaixo, em um delírio crescente, exemplificando uma relação em que seu coração pulsa forte e num ritmo crescente, como o som emitido pela caixa de mar abaixo, simulando uma explosão interna, um infarto. Eita! Ai, maravilha, maravilha. Que trabalho lindo, viu, Emerson? Que trabalho lindo. Todo mundo me ouve? Estão me ouvindo? Oi? Emerson, você me ouve? Opa, eu acho que teve. Emerson, Oi. Então, esse aí foi o nosso trabalho para poder exemplificar aí. que maravilha, que maravilha. Ah, é muito lindo. Vocês E estão me sua ouvindo? fala é fantástica, né? Como sempre. Você me ouve, Emerson? Eu acho que a gente está com delay. Eu acho que Emerson não está me ouvindo. Produção, me ajude. Eu o ouço, mas eu acho que ele não está me ouvindo. Ah, Bom, nós estamos no inverno amazônico, né? Então, nessa questão do girar, aqui está com muita chuva, então aí agora a internet ficou um pouco louca, então eu estou ouvindo um pouquinho devagar. tá. Mas eu te ouço. Qualquer coisa a gente escreve aqui no chat e você vai falando.
primeiramente, assim, novamente, né, assim, agradecer mesmo aí a sua contribuição, né, como sempre, primorosa, primorosa, enriquecedora. Eu É, escuto. Eu escuto você. sim, eu te escuto também, Emerson. Eu estou te escutando. Escuto bem. Te escuto bem aqui. Bom, Emerson, como ele disse, né, a internet dele está com a questão da chuva, né, tá um pouco lenta, mas a gente vai, enquanto isso, vou falando por aqui, enquanto a gente espera o Emerson voltar. Como Neila disse anteriormente, né, também esse evento é importante aí vocês se sentirem à vontade, quiserem fazer as perguntas, pode colocar aí no chat, ou então que a gente vai, à medida do possível, a gente vai respondendo por aqui, né? Então, assim, o Emerson trouxe alguns elementos assim extremamente, né, interessantes, né, que dialogam muito com o que eu acho que a gente tem feito, discutido, né, também a gente que tem está dentro da universidade fazendo as discussões sobre as teatralidades negras, né? Eu acho que ele traz alguns elementos assim importantíssimos assim para essa discussão. Voltou. Agora você me ouve? Escuto, vejo, tá tudo lindo. Ai, maravilhoso. Eu estava aqui E dizendo, vocês? e que maravilha, Emerson. Eu estava aqui dizendo, né, de como, de tudo que você trouxe, né, como que isso vem dialogando também com o que a gente tem pensado aqui, né? Vou falar a gente aqui em Minas Gerais, né? Eu não disse antes, eu estou aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Também pensando nessas questões das teatralidades negras, né? Então, tanto que a gente vem dialogando. Eu queria fazer vou pegar primeiro. A Neila disse que né, ela havia feito uma pergunta, mas ela coloca aí, né? Será que essa abertura e inserção dessas perspectivas locais e muito mais abrangente se deve ao curso ser novo? De já ser aberta com essa intenção, um giro epistemológico tão difícil em locais mais antigos? Né? Ela faz essa pergunta e se, em função disso tudo, do curso ser novo. Mas, se eu não estou enganado, me parece, Neila, que Emerson também já trouxe, né? Responde um pouco né, o que você havia perguntado. Mas, Emerson, sinta-se agora Oi, você me ouve? eu te ouço. Tá, gente, desculpa, nós Te estamos no ouvimos. inverno amazônico, e aí, enfim, o mundo começa. Mas agora eu estou nos dados móveis, então acho que agora vai, porque eu mudei, saí do Wi-Fi e vim para os dados móveis. É o giro, o negócio é entrar em movimento. Exatamente, Emerson. Olha Só só. que o que vocês falaram antes eu não acompanhei, então se teve alguma pergunta eu preciso Sim, eu vou saber de aqui, aí. sim, eu vou aqui falar de novo, né? Pegar aí um pouco essa Neila, né? Faz essa pergunta, né? Ela quer saber se essa questão das inserções dessas perspectivas locais se deve ao curso ser novo, né? E de todas essas questões que você colocou aí, já ser aberto com essa intenção de um giro epistemológico tão difícil em locais mais antigos,
né? Então, você acha que isso se deve a partir desse aspecto, né, do curso ser novo? Olha, Evandro, eu acho, porque a matriz inicial proposta curricular do curso é uma matriz extremamente tradicional. Nas Uhum. referências bibliográficas, ele é um curso que segue um padrão do que já está estabelecido nos cursos de teatro. No nosso novo PPC, todas essas questões que eu trago, elas vão estar já formalizadas nas ementas, nas referências. Mas, por exemplo, eu entendo quando Neila fala, eu acho sim, Neila, como o curso é novo, se constituindo enquanto corpo docente, há uma possibilidade desse giro, sim. Mas, ao mesmo tempo, institucionalmente, no sentido, como eu estou dizendo, né, das ementas, isso vai estar visível para todo mundo no novo PPC, que está em processo, né, de aprovação para acontecer. Mas acho que a gente está falando de uma questão de atitude, sabe? Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, por exemplo, o curso celebrou muito a minha chegada e falaram, olha, a gente viu o seu currículo, você tem um perfil de trabalhar com teatro negro, enfim, eu também trabalho com teatro prisão, teatro de acessibilidade, então eu tive um espaço de recepção. Eu acho que os docentes que aqui estavam e que se somaram com os outros docentes que aqui chegaram, ai, meu Deus do céu, caiu? A gente te ouve, a imagem caiu. Eu ia dizer, ele estava, né, eu ia dizer que a imagem dele estava paralisada, mas a gente ouvia bem. E Emerson estava aí dando continuidade, né, falando um pouco da pergunta que Neila faz, e paralelo, se eu não estou me enganado, ele também já trazia alguma resposta aí para Alisson Silva, né, que ela também fala um pouco da questão da resistência, né, dizendo um pouco dessa perspectiva aí, né, desse impacto, né, da branquitude nas estruturas acadêmicas. Né? A gente só aguarda a Alisson Silva, a gente só espera Emerson voltar para que ele possa dizer, né, um pouco a partir dessa sua experiência. Né? O que eu fico, talvez, enquanto ele chega, né, Denilson Tourinho também pergunta, né, um pouco dessas temáticas, né, do Estado, se o Estado está preparado para fomentar a produção de conhecimento dessas temáticas, ainda de fazê-lo girar. Né? Então, eu vou aqui, enquanto o Emerson não chega, né, não volta, eu vou tentar dar uma contribuição a partir do meu olhar. Né? Eu fico pensando, Alisson, está voltando, maravilha. Querem nos calar. Querem, mas não conseguirão. Bom, eu vou terminar aqui só o que eu falei da Neila. Eu acho que também tem uma questão atitudinal, Neila. Eu acho o seguinte, eu chego nesse lugar e aí eu sou provocado, eu quero colocar o trabalho que eu venho desenvolvendo, mas o docente precisa estar aberto à realidade com que está. Eu chego num lugar onde tem uma cultura afro-brasileira, uma cultura indígena extremamente forte, e que perpassa, e que essas pessoas estão dentro da universidade. Então, eu preciso, eu tenho uma função de formação com essas pessoas, mas essas pessoas também vão me formar. Então, o giro já começa aí, né? Quem é você? Com quem eu estou falando? De que lugar cada pessoa fala? E como que isso para mim, é a questão que a gente fala aqui do giro, são outras epistemologias. Quando o professor de interpretação quer fazer Medéia, e aí você provoca e fala, você conhece a Medéia negra? Do teatro negro, além do Rio, aí você coloca na mesa.
né? E aí ele revê aquilo que ele não sabe. Então, eu acho que tem isso, sim, de um curso novo, de pessoas com formações mais atuais e que chegam aqui num campo fértil, que estava sedento por fazer, mas que também a gente tem problemas coloniais, de que não, mas nosso alunado tem que dar conta de saber de Stanislavski, de saber de Grotowski, que ele tem que dialogar com o mundo, ele tem que dialogar com o mundo, mas a gente está no movimento de revisão bibliográfica. Então, quando a gente abriu especialização, a gente saiu metendo o pé na porta de outras referências bibliográficas. Então, isso já mudou, né? Nós hoje temos um arsenal bibliográfico fantástico que dialoga com as pesquisas mais recentes e brasileiras, né? Então, eu acho que tem a questão de um curso novo, mas tem a atitude. Eu acho que e tem a presença de docentes negros e negras que também querem se ver e querem tem um movimento interno de trazer aquilo que lhes foi negado na sua formação. Então, como nós estamos aqui, a gente está repensando, porque a gente tem aqui, mas o curso ele foi calcado numa base totalmente eurocêntrica e da maioria dos cursos. Então, eu acho que tem esses dois lados. Sim. Sim, eu acho que é o que você está dizendo, né, Emerson? Eu acho que é a própria universidade, as universidades, né? Por mais que a gente saiba que a universidade, né, as universidades, o saber, ele vem de África, mas ele também foi colonizado, foi roubado tudo isso, né? E aí todo o processo das universidades, elas, né, vem enfim, vem desse lugar extremamente eurocêntrico, né? E eu acho que você responde a Neila aí, né? Que é isso mesmo. Eu acho que tendo professores negros, isso faz total diferença, né? Faz total diferença, primeiro, a partir do nosso olhar, o nosso corpo, como a própria Leda Maria Martins, né? Esse corpo negro dentro desse espaço não é só um corpo negro, né? Ele tem todo, ele desloca todo o olhar, né? E eu acho que é isso que vocês têm feito, né? Com esses 5, né? Que você disse, 5 professores negros aí, né? Eu acho que isso que vem fazendo esse deslocar esse olhar. Eu queria, antes de passar a pergunta, né, aí dos convidados, né? Das pessoas que estão nos assistindo, você já disse, Emerson, mas eu queria ainda reforçar um pouco mais, que você pudesse falar da importância, né, de se falar nos cursos de teatro sobre as teatralidades negras e ameríndias, né? Eu digo que eu acho que, mesmo você tendo dito na sua fala, eu gostaria, né, de que você dissesse um pouco mais, porque eu acho que estamos num momento que a gente precisa reforçar, né, todos esses novos saberes, essas novas possibilidades, né, de se fazer, principalmente quando a gente fala da arte, né? Então, qual a importância de se falar nos cursos de teatro, né, sobre as teatralidades negras e ameríndias? Então, por exemplo, se a gente continuar estudando que a história do teatro no Brasil nasce da catequese, né, jesuítica, entendeu? A história do teatro e educação, a gente tem textos aí falando que o teatro e educação surge no Brasil com a catequese jesuítica. Então, quer dizer, aquilo não é um processo de teatro e educação, aquilo é um uso do teatro como ferramenta para alguma coisa, mas que apaga as identidades, as memórias. Então, por exemplo, qual o processo da ritualidade indígena que já era um processo pedagógico, né? Se a gente pensar que, por exemplo, que nós temos o palhaço indígena, né? Os craôs, então, quer dizer, esse conhecimento, e se o teatro nasce do ritual, né? Quais são as outras ritualidades? Porque também, quando eu estudei, a gente estudava sobre o Egito, mas o Egito ficava deslocado, né? O Egito parece algo voando, assim, e aí a gente nem fazia referência ao continente. Então, quer dizer, a gente precisa... por que a gente estuda no mesmo período, por exemplo, Boal, mas a gente não estuda Abdias? Nelson Rodrigues escreveu com
a pedido de Abdias Nascimento. E a gente fala de Nelson e não fala de Abdias. Eu não tive isso na minha formação. Então, isso é muito importante no sentido de acesso à informação. Nós estamos falando de informação histórica, nós estamos falando de documentos importantes, de ações importantes no fazer teatral que nos constitui. Eu fico muito assim, mas qual é a história da tradição teatral no Brasil? Porque quando Eugênio Kuzmich chega aqui, e Zembinski, eu não vou negar isso que aconteceu, mas nós temos um Abdias Nascimento que faz um movimento, e que é um movimento artístico, mas é um movimento pedagógico, porque o TEM contribuiu para a educação de jovens e adultos. Então assim, eu não estou aqui para discutir se eu tenho que ter uma disciplina ou não do teatro negro, mas eu estou aqui a minha discussão é que, por exemplo, em que momento o negro aparece nas discussões do teatro brasileiro? Mas também não é só para eu falar do teatro abolicionista, né? Porque eu não vou falar do teatro abolicionista, aqueles que usavam o teatro como manifesto da abolição, mas era o negro, o negro não estava no papel, não tinha histórias onde o negro representasse. Então, assim, nós estamos falando, eu acho, quando você me pergunta isso, eu acho tão louco, né? Porque eu acho que você já respondeu. É porque a gente ainda precisa falar, porque, assim, nós estamos falando da escolha do que historicamente está sendo escolhido para ser falado, né? Então eu estou deixando de lado algo que é fruto do racismo. Eu vou escolher aquilo que eu vou falar, e isso foi perpetuando nos cursos, né? Tem uma revista aí de uma universidade que o meu texto foi negado. Ela poderia ser negada, mas sabe qual foi a justificativa? Mas hoje a discussão sobre o teatro negro, a gente precisa falar do teatro negro contemporâneo. O teatro experimental do negro já é algo ultrapassado. Eu falei, é ultrapassado, mas nem está nas ementas, nos planos de ensino, então a gente ainda precisa ficar falando de Abdias ainda, até chegar no Evandro Nunes com Teatro Negro e Atitude, até chegar numa Alissan, numa Júlia Tizumba, no Maurício Tizumba, entendeu? Mas na perspectiva africana a gente volta ao passado. Se eu tenho que voltar em Eurípides, por que eu não posso voltar em Abdias? Né? Então, assim, eu acho que a importância é essa, assim, o direito à informação, o direito das pessoas se verem no teatro. Se no teatro é lugar de onde se vê, eu preciso que as diversas pluralidades se vejam no teatro. Então, nós estamos falando de acesso à informação. E eu acho que muitos de nós que estamos aqui, Renata comentou aí, Alessandra, Denilson, nós não tivemos essa formação, mas a informação, ela existe. Não está mais nada escondido. Então, a gente tem que descortinar. Então, eu acho que é um movimento, sabe? É um movimento. Eu fico muito feliz de estar num curso que está aberto a discutir. Isso é verdade, concordo com a Neila. Né? A gente pode discutir, né? Mas eu preciso... a importância é de falar do que está e de não ignorar a localidade que eu estou. Gente, eu tenho uma discussão sobre teatro negro, mas eu cheguei num lugar onde a questão indígena está na minha cara. Os indígenas estão estudando na universidade, os indígenas fazem o turé, que é um ritual de passagem, enfim, eles fazem dentro do campus. Como é que eu passo por isso e ignoro? Como é que eu ignoro o Marabaixo, se essa comunidade marabaxeira é que está dentro da universidade? Entendeu? Então, eu estou aprendendo, então a gente gira junto, sabe? A performance espiralar da Leda, né? A gente Sim. vai e volta, porque a gente está vivo, Então, nós estamos falando de vida, de pessoas, de identidades. Eu não sei nem se eu te respondi, porque eu não sei se tem a resposta. Eu acho Sim. que tudo é atitude, sabe? É atitude, tá aí. Sim, eu acho que é isso mesmo, Emerson. Eu acho que você traz todos os elementos mesmo, assim, você responde. Vou aproveitar, e tem o Denilson faz a pergunta, né? O Denilson Torinho, aqui também de Belo Horizonte, doutorando aí
também na UFMG, ele fala: Emerson, você acha que as instituições de ensino, o Estado, estão preparados para fomentar a produção, conhecimento dessas temáticas ainda de fazê-lo girar? E eu quero complementar a pergunta do Denilson, que é, além disso, né, se o Estado está preparado, eu queria saber também, pegando aí, como que como que você percebe a inserção do curso, né, do curso de teatro nos outros cursos da universidade? Você acha que o curso, com todas essas questões que ele traz, das localidades, das pesquisas ao entorno, ele fez com que os outros cursos da universidade, né, aí pegando o Denilson pega, né, o Estado e a comunidade, você acha que isso trouxe mudanças? Então, as instituições elas estão sendo obrigadas a mudar, né? Porque, por exemplo, existe uma lei 10.639 que influencia as formações das licenciaturas, existe a política de cotas e ações afirmativas, e que as pessoas estão entrando dentro das universidades, existem as questões da formação, né, que o MEC coloca aos cursos. Então, assim, elas são obrigadas. Primeiro, elas estão sendo obrigadas, elas estão sendo atravessadas. Então, você vai ver várias instituições estão aceitando porque são obrigadas. Algumas passam a entender isso de forma um pouco mais metodológica. Na nossa universidade, onde nós temos as políticas de cotas, que existem gerais, e nós temos a política de cota, além, por exemplo, da cotas para negros, pessoas com deficiências, enfim, nós temos cotas, por exemplo, para pessoas trans, para a comunidade quilombola, para a comunidade ribeirinha, porque é da nossa realidade aqui, né? E nós temos também as cotas para amapaenses, né? Porque eu vou dar um exemplo. O curso de medicina, todo mundo vem fazer medicina no Amapá e vai embora. Então, quando começou a ter uma bonificação para o Estado, para quê? Porque eu preciso formar pessoas e essas pessoas voltarem para suas comunidades. Por isso que nós temos cotas para indígenas em cursos de saúde, né? Então, eu acho o seguinte, eu não acho que as instituições estão abertas, não. Elas estão fazendo porque tem que fazer. Instituições como as nossas, que estão numa região que, por si só, ela tem toda essa pluralidade, essa diversidade de pessoas e conhecimentos, ela se torna mais aberta. Ela se torna mais aberta a que isso se transforme em algo para além de institucional, se torne e político, se torne pedagógico, sabe? Então, eu acho que a gente consegue esse movimento. O curso de teatro tem conseguido dialogar com outros cursos e fazer esse movimento, sim. Então, as pessoas hoje, a comunidade já sabe o que a gente faz, tem uma comunidade quilombola que vai receber cursos específicos da Unifap, que quer o curso de teatro. Olha que interessante. Eles escolheram o curso, e um dos cursos que eles querem que aconteça na comunidade é o curso de teatro. Então, eu acho que as instituições, elas estão sendo obrigadas a se abrir. Algumas regiões, como o público que pertence a ela já é plural e diverso, acolhe melhor essas demandas, mas eu acho que a gente ainda vai precisar de que isso venha, assim, a obrigação da institucionalidade, para que isso realmente aconteça, que eu acho extremamente louco isso deve ser um processo natural. O curso, Evandro, ele tem muita inserção na comunidade. A comunidade não acadêmica já entende o movimento do curso. A comunidade acadêmica, o diálogo com outros cursos, entende, mas assim, eu não estou aqui para também... eu estou cantando a minha aldeia, mas também dizendo que às vezes a gente se torna um incômodo. Porque se a gente faz o movimento, por exemplo, eu abri uma oficina de teatro negro, e aí isso é uma grande discussão, né? O que é uma oficina de teatro negro? Mas a mobilização era para pessoas negras. Então, vieram pessoas de todos os cursos da universidade. Então, foi uma iniciação teatral, mas
pautado numa oficina de teatro negro. Isso gerou, os alunos saíram nesse movimento, sabe? Mas no meu curso não se fala da lei, mas no meu curso, então a gente precisou fazer um letramento racial, juntar com o NEAB, por exemplo, no Instituto Afro-Brasileiros da universidade, para que a gente ajudasse esse aluno a levar essa discussão. A nossa provocação aqui é também assim, provoque o professor de você, seu professor, sabe? Mas como é que seria isso? E essa outra perspectiva? Então, eu acho assim, eu acho que há evoluções, mas eu não acho que há cursos que se destacam, acho que a gente já é reconhecido pelo nosso movimento, mas estamos numa encruzilhada entre o incômodo que causa, porque me faz repensar meu currículo, ou isso, que é um outro problema. Essa discussão ela é cultural. Assim, sabe? Isso passa no viés da cultura. Não, isso não é isso não é nosso curso é mais político, nosso curso é mais social, sabe? Na educação é muito forte aqui, na educação nossa aqui, no curso de pedagogia é muito forte essa discussão, sabe? Nos cursos de arte está tendo, mas aí quando fala essa discussão é cultural, aí ela se perde, sabe? Assim, como se não passasse por outros campos de conhecimento, como as exatas, a saúde. Então, acho que nós estamos com pés caminhando, mas por imposições. No curso de teatro já saiu da imposição, já virou natural. Mas na instituição ainda muita coisa é imposição por causa da lei. Entendi. E aqui também não é muito diferente, né, Emerson? Aqui eu acho que a gente também tem, eu acho que desde que dentro da UFMG vem fazendo essas discussões, e na cidade, em Belo Horizonte, vem fazendo essas discussões, eu acho que, né, a gente cria esse incômodo, faz com que as pessoas repensem, mas é isso, a gente fica na encruzilhada. E aí eu estou dizendo isso porque a Alisson Silva, ela pergunta, né, ela quer saber um pouco dessa resistência mesmo, né? Você fala da importância dos professores negros, menciona, né, as parcerias dos aliados, e que ela quer saber, né, um pouco se há resistência, e ela também pergunta, né, em primeiro ela pergunta se há resistência mesmo, e que não são escancarados, e ela dá continuidade. Diante de um pacto narcísico da branquitude nas estruturas acadêmicas, e como tem sido a estratégia para continuar nessa perspectiva giratória. Então, assim, se há resistência, tendo essa resistência, quais são as estratégias que vocês têm feito aí para continuar nessa perspectiva, né, giratória e trazendo esses outros saberes para dentro, né, para dentro do curso, para dentro da própria da instituição? Olha, Alisson, no curso de teatro, especificamente hoje, posso dizer que a resistência ela é menor, porque num primeiro momento, teatro negro é o Emerson, né? Então vai lá o Emerson fazer, só o Emerson, mesmo quando, né, a chegada de outros docentes negros. E aí, mas, por exemplo, a professora Adélia Carvalho, quando chega aqui também, ela já tinha também uma pesquisa sobre teatro negro. Aí ficou o Emerson e a professora Adélia. E aí, aí a gente começa a fazer um giro, né, de chamar os colegas para os eventos, porque aí passou por muita coisa, gente. Tem docentes negros que foram se entendendo negros. Isso é extremamente complexo, né? Tem docente que fala que a partir de eventos que a gente foi fazendo, né, a pessoa foi entendendo o apagamento que ela tinha da própria identidade. E aí isso, então, vem sendo explodido, né? Então, no curso de teatro hoje, acho que resistência sobre a temática nós não temos, né? Então, enfim, nossos professores negros, né, Adriana, Rafael, eu já falei da Adélia, enfim, o Flávio, são pessoas que já trazem, já se constituíram, né, identitária. Aí, por exemplo, a Adriana hoje, ela já levanta, né, uma discussão do feminismo negro. Então, ela sabe, são camadas que vão se abrindo, né, dentro dessa questão. Então, isso foi. Os aliados,
Alissan, eu acho que na perspectiva ancestral, né, da circularidade do conhecimento, a gente tem que girar e aproximar, enfim. Mas eu sou de Oxum, eu não sou de Ansan, não. Mas, às vezes, o giro que eu faço, sabe aquele giro meio assim, às vezes eu não convido, não, eu vou girando assim, vou te sequestrando, sabe? E aí você traz, assim, sabe quando você gira e traz? Aí a pessoa se vê no meio da encruzilhada. Foi assim que eu falei, eu não posso ficar sozinho, eu não quero ser referência, assim, sabe? Porque é legal chegar, olha, o professor do Teatro Negro foi muito celebrado, os alunos, e aí era muito gostoso. Aí eu falei, mas eu vou ser a pessoa do Teatro Negro? Não, isso está errado, está errado. Né? Na perspectiva da pedagogia, a gente circula e partilha, né? Como bons macumbeiros que somos. Então, vamos partilhar com o colega. Então, o colega que não conhecia, você traz, né? Você convida, se apresenta, você fala, numa perspectiva estratégica de negociação, sim, e que aí aquilo vai se estabelecendo naturalmente. Então, nós hoje temos um pacto de entender, por exemplo, de onde que nós somos, mas de onde que nós falamos, principalmente para nos descolonizar, porque viemos grande parte do Sudeste para cá. Então, nossa formação também foi muito pautada, né? A história do teatro brasileiro e o teatro de São Paulo. Parece que tudo aconteceu só em São Paulo, com todo respeito aos paulistas aqui presentes. E aí, isso. Hoje nós somos aliados. Hoje a gente é um quilombo nesse lugar. O curso de teatro, a gente é um quilombo de novas epistemologias. E aí isso está conseguindo ser refletido nos processos que a gente está fazendo. Eu acho que há um incômodo. Hoje nós, por um lado, somos celebrados, por um lado, há um incômodo, porque a gente mostra que é possível fazer algo. E que é estudar, né? Na verdade, é estudar, né? É se rever, ficar de frente para o espelho, né? Pegar o espelho de Oxum, é se admirar, mas virar o espelho é um espelho que se admira, mas que se revê, né? Então, nós estamos ficando de frente para o espelho toda aula. E aí, nosso alunado negro, que está crescendo cada vez mais, indígena, cada vez mais, quilombolas, ribeirinhos, porque ainda tem essas camadas, gente. Não é só uma pessoa negra é quilombola. Ela veio com outra questão. Eles estão julgando a gente na parede. Sabe aquela coisa, a gente deu a abertura, e agora estão vindo com os pés tudo. Então, eles estão julgando a cara do professor mesmo, estou adorando. Sabe? Mas como é que é isso? E tal lugar? E como que se veria isso? Quem que eu posso ler que dá um contraditório? Então, há uma felicidade de que hoje nós temos aliados, sabe? Mas precisamos ficar todo o tempo atentos a isso. A carta de pagamento, ela vem de todos os lugares. Sim, sim. A Alisson, ela disse que depois vocês precisam fazer umas trocas, né? Porque ela fala que eles estão nesse processo curricular da licenciatura em teatro no Instituto Federal de Fortaleza, IFF? Não, é Fluminense. Fluminense, sim. Então, depois... Campos de Goytacazes. Isso, aí depois para vocês fazerem essa troca aí, né? E aí vou aproveitar que o PPGE 100, né? Ele pergunta, né? Se vocês basearam nessa resolução 01 de 2004 para estabelecer a inclusão epistemológica negra referenciada no projeto político curricular da universidade. E aí, antes de você responder, Emerson, também mais embaixo, se eu não me engano, o Daniel, né? O Daniel também pergunta se houve como foi a participação do corpo discente na construção dessa estrutura curricular, né? Se houve
aí consultas plenárias, e aí, de repente, você falar, né, a partir, se teve a resolução, né, como que foi, se vocês partem dessa resolução, e como foi essa participação aí do corpo discente, né, na construção dessa estrutura curricular. Olha só, esse movimento ele iniciou antes do PPC atual, que está sendo reformulado à luz das resoluções, né? Esse movimento começou, tá? Porque esse movimento começou internamente, pedagogicamente. Tem desde a minha chegada, tem a chegada dos outros professores, tem essa necessidade olha só, o novo PPC, ele passa em reunião, né, de colegiados, alunos viram, perguntaram, opinaram. Só que esse novo PPC, para além das resoluções que precisam, estamos seguindo sim as resoluções, mas o que eu quero dizer, essa reformulação, ela se evidenciou muito ali em 2000, deixa eu fazer uma conta aqui, 2014, e aí, mentira, gente, 2017, estou confundindo aqui, 2017, porque a chegada de professores com outras formações fizeram os alunos participar cada vez mais. É importante que vocês pensem que a gente já tem artes cênicas no Amapá. Então, já havia um olhar diferenciado para entender o local em diálogo com o local regional com o nacional. E aí, os alunos, a comunidade discente, ela já foi trazendo, sabe, a reformulação nas metodologias, porque quando o aluno ia fazer estágio, ele falava comigo assim, mas Emerson, eu vou dar aula numa escola na comunidade quilombola, entendeu? Então eu falei, então você tem que mudar. Uma comunidade que já tem aula de arte, mas tem um currículo específico pautado étnico-racial. Então, o meu aluno fez eu mudar, entendeu? Meu aluno foi dar aula numa comunidade ribeirinha, uma escola de palafita, próximo na comunidade indígena. Ele já fez eu mudar. Então, o curso teve que mudar, porque o curso ele é novo, ele é de 2014, mas quando o curso vai crescendo, os alunos começam a ir para a comunidade, não só essa comunidade vai vindo para dentro da universidade, mas muda a universidade, né? Os alunos que vão a campo. Então a reformulação ela veio antes do cumprimento das resoluções. Eu, que sou da prática pedagógica em teatro, eu tive que rever tudo. Eu fui nas escolas, eu fui entender os currículos, entendeu? Então, mas isso é por causa da nossa abertura. Nós tivemos que entender, por exemplo, uma outra camada, que a gente não vai aprofundar agora, o número de pessoas com deficiência que tem no curso de teatro, em que entraram querendo fazer teatro, né? Então, essas pessoas reformulam a nossa postura. Hoje, né, a pergunta aí, nossas resoluções, estamos seguindo, a reformulação é para seguir a resolução, mas está sendo só, talvez, formalizar muitas das coisas que a gente já estava fazendo, né? Nós temos uma disciplina que chama Prática Pedagógica, que trabalha com a cultura popular e teatro, manifestações culturais e teatro. Não dá para... O que virou, na essência? Marabaixo, batuque, né? As manifestações amapaenses vieram para cá, né? Para ser pauta das discussões. Então, a gente começa antes a reformular pelas nossas atitudes, pelo nosso alunado, e aí, assim, o corpo discente tem participado nas questões formais, né? Quando apresenta no colegiado, enfim. Mas eu entendo que o corpo discente já era... eu acho que até ele protagonizou, sabe? Porque ele foi trazendo a demanda. Porque ele foi apresentando, mas a realidade não é essa. A realidade é essa aqui. Né? Então, quando o meu corpo discente me colocou de frente para o espelho, ele me fez mudar, né? Me fez pensar processos. Então, eu já entendo que o PPC novo que vem aí, ele já está reformulado a partir de uma demanda discente, que tem os seus momentos que são institucionalizados, né, para seguir o rito, mas isso vem antes. Eu acho que desde 2017, 2018, na pandemia, então, como que eles foram colocando as questões, né,
desse fazer teatral afro-ameríndio amazônico. Então, eu vejo dessa forma, sabe? Assim, não precisou hierarquizar ou não precisou só formalizar. O negócio foi se estabelecendo de uma forma natural. Estamos em movimento, temos erros, temos resistências, temos desencontros, mas eu acho que estamos num curso vivo, que eu acho que isso que faz a diferença, né? Nós estamos girando, não paramos de girar ainda não, né? Enfim, já estamos na fase de girar, estamos agora fora do eixo, que é o mais legal, para depois voltar para girar no eixo. Sim, e você traz um elemento muito importante, né, Emerson? Eu acho que se todos os cursos, né, eles ouvissem mais também aí o corpo discente, eu acho que é esse processo natural da transformação, né? Porque, assim, lógico que você, quando vai para a universidade, você, enquanto professor, você tem toda uma bagagem, você quer compartilhar toda essa bagagem que você tem para com os discentes, mas os discentes também têm uma bagagem que chega e te fala isso que você disse, que eu acho lindo, né? Que é essa coisa de olhar no espelho, né? Você olha, você se reflete e também se vê refletido, né? Então, eu acho que essa é uma perspectiva mesmo, que é isso que faz mudar, né? Então, eu acho que a grande questão o grande problema é que vários cursos, vários professores se encontram engessados, né? Engessados e não dão conta da escuta, né? Não dão conta da escuta. E eu acho que esse talvez seja o problema maior. E eu acho que é isso que você disse, né? Como talvez a gente, né, pretos, aí com essa perspectiva de Ubuntu, né? Com essa perspectiva de uma cosmovisão mais afrodiaspórica, a gente sempre está na encruzilhada, e a encruzilhada é esse lugar do movimento, né? Ela não para nunca, porque, né, é esse lugar que é transformado, né? Ele vai se transformando, isso que eu acho que é o mais fantástico, assim, né? E aí, Emerson, né, você falava desse lugar, você falava, aí eu queria fazer uma pergunta mais do trabalho artístico aí seu, né? Como que você falou do Marabaixo, a professora Ivani Tavares, né, da UFOBA, ela fez, né? Ela falava um pouco dessa questão da capoeira enquanto elemento técnico e simbólicos, né? Para o trabalho do ator, para a preparação do ator. Aí eu queria saber quais são essas outras matrizes negras e indígenas, como você insere ela no seu trabalho artístico e nos cursos em que você administra, né? Aí eu queria que você falasse um pouco desse lugar, né? Como que você insere essas matrizes africanas e indígenas aí no seu trabalho, né? No Emerson, ator, né? Diretor, né? Produtor cultural, e no Emerson, né? Enquanto professor. Como que isso é inserido? A gente tem uma preocupação aqui de, assim, não virar apropriação, né? Eu vou lá e vejo, vivencio, aí eu começo a reproduzir, né? Nós temos trazido muito a comunidade, nós temos uma disciplina que chama, por exemplo, Danças Brasileiras, então essa comunidade, ela vem falar, ela vem trocar com os alunos, ela vem explicar, ela vem, enfim. Eu oriento no mestrado aqui em Letras, por exemplo. Então, eu estou vendo sobre a turma mapaense, então, mas na perspectiva de que isso... Porque, como vocês viram o Marabaixo ele não é só cantado e dançado. Por isso que não dá para falar que ele é música, ele é dança, mas ele é uma performance cultural. Porque tem uma saia que roda, e a Alissan, que está aí na sala, vão ler a tese dela sobre as saias de axé, essa saia que roda, esse corpo que performa, que gira, como Leda diz, em busca... Enfim, o que a gente tem feito aqui, então, Emerson? Eu tenho tentado estudar mais, né? Porque se eu caminhava num lugar de entender a afro-brasilidade, né?
e de entender o afro-mineiro, que é de onde que eu sou, agora eu estou sendo atravessado pelo afro-amazônico. Então, assim, estar encruzilhado é muito bom, porque tira a gente literalmente do eixo. O que eu tenho entendido, eu tenho preocupado, Evandro, e não, por exemplo, assim, sei lá, as bases do Marabaixo para a formação artística, sabe? Parece que a gente pega, né? Mas tentado entender quais são no caso teatro e educação, né, que eu pego a minha área aqui, quais são os percursos, os processos pedagógicos que essas manifestações possuem e que podem contribuir para um processo formativo para a partir do teatro. Então, por exemplo, assim, quando o Marabaixo trabalha que o corpo como texto, né? Vamos pegar aí da minha tese, o Marabaixo é um corpo-texto. Então, isso é dialogado com o teatro. Quando o Marabaixo trabalha a questão de que não se dissocia som e movimento, então é nessa perspectiva que a gente talvez beba e traga isso para uma construção afro-referenciada para o teatro. Eu acho que é nesse lugar que eu estou indo. Eu não estou fazendo Marabaixo, eu posso dançar o Marabaixo, mas eu não estou fazendo Marabaixo, mas às vezes a gente discute sim. O Marabaixo tem esse processo epistemológico. Como que isso pode criar uma metodologia em teatro? Por exemplo, parece óbvio, mas a perspectiva da circularidade, né? De dar uma aula em círculo, entendeu? A gente vai em outros cursos e pede para a galera ficar em círculo, parece que morre, porque todo mundo igual e de frente para o outro. A perspectiva do girar mesmo, o movimento do girar, eu giro para me rever. Então, nos trabalhos de corpo que a gente possa produzir. Artisticamente, eu estou bebendo nas fontes. Você viu aí que o aviso leitura dramática, eu pego uma ideia, transformo na marabaxeira, e aí e reinvento, enfim. Porque eu estou atravessado por uma Amazônia afro-indígena, e que o afro é que me pega mais, até pela pessoa que eu sou, e de entender a questão indígena nisso aí. Então, eu acho que são as epistemologias, eu acho que esses lugares nos ensinam processos formativos, sabe? Como processos formativos, e a questão do que é desses outros saberes, né? Então, quando eu respeito essa ancestralidade, mas também que meu alunado entenda a importância de entrar em outros lugares, isso é uma questão. Por exemplo, eu entro na universidade e registro em outras grafias esse conhecimento para ele perpetuar. Então, se eu produzo um TCC, né, se eu produzo uma tese, enfim, se eu registro isso em texto, que é um outro tipo de grafia, trazendo essas pessoas para ser coautores, né, com a gente, não objetos de pesquisa, eu contribuo para o estabelecimento desses processos com a importância metodológica que eles são. E quando essas pessoas aqui entram e que escrevem sobre si, né, a escrita de suas vivências, aí é outra coisa. Então, assim, eu tenho feito o que a Vani tem feito. Talvez não, assim, a capoeira, como ela faz, a capoeira, um processo metodológico na formação do ator. Mas eu tenho pensado como os processos pedagógicos do batuque e do Marabaixo, principalmente no entendimento do som, a questão do som, né? O som que sai do corpo, o som que vibra, a cardiografia, né? É um coração que bate, comunica, o som do coração. Porque quem canta, quem é do Marabaixo, ele canta com o corpo inteiro, ele vira a noite cantando e girando. Então, como que isso pode ser utilizado para o ensino do teatro, a partir de entendendo esse caminho como caminhos metodológicos, abordagens, formas de abordagem que podem contribuir com o teatro e outros tipos de teatralidade. Formas de se fazer teatro para além de algo imposto, com cuidado de não apropriar, morro de medo. Maravilha demais, maravilha. A Alexandra, né,
fala aí, né? Perfeitas observações. As universidades brasileiras precisam de se conectar com o mundo que pulsa fora e agora mais do que nunca dentro delas, né? Exatamente, né? É isso, né? Eu ouvi da Soraya Martins, né, do livro dela, ela falava que as teatralidades negras é a coisa mais revolucionária que a gente tem hoje aí dentro dessa perspectiva do novo, né? Eu acho que a gente tem, é isso que a gente tem provocado o novo, e aí a gente tem provocado de fora que entra para a universidade, né? O dentro e o fora, como a Alexandra falou, não é verdade? O negócio aqui tá essa gira, hein? Porque, ó, Alexandra, Alissandra, Denilson, Renata, Evandro, eu tô quase numa batina de uma tese. Fora a Érica e Neila, que estão aí por trás, aí na gira. Pois é. Mas eu acho que isso que é o mais bacana, né, Emerson? É essa possibilidade mesmo aí, desses vários olhares aí, de olhares do Sudeste aí até o Norte, né? Para a gente pensar que é o que você disse, né? Além da Europa, durante muito tempo, quando a gente pensa né, quando a gente sempre pensa nessa perspectiva da construção do teatro, estava sempre muito pautado no referencial do Sudeste, né, principalmente Rio, São Paulo. E hoje, né, a gente tem uma possibilidade de uma abrangência do olhar, né? Porque é isso que você falou, como que eu posso ser atravessado também pelas questões afro-ameríndias, né? Como isso também, né, igual você falou, não no sentido de uma apropriação, mas como que eu posso também trazer para dentro dessa perspectiva, né, da construção aí, trazendo esses outros elementos dos povos originários, né, porque eu acho que é fundamental, né, para que se a gente pensa, né, de uma forma mais decolonial, trazer todos esses novos saberes para a construção, para as pedagogias, né, do fazer teatral aí, as pedagogias do teatro, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, né? Emerson, eu tô aqui na falação demais também, mas assim, nós estamos caminhando aí, né? Não vejo que tenha mais nenhuma pergunta, e aí eu queria saber se você tem, né, você quer falar alguma coisa, mais algo, para que você também possa fazer aí as considerações, né, finais, né, e diante, né, para essa galera que está aí nos assistindo, né, gente, igual você falou, só potencialidade aí, né? Gente, eu quero agradecer demais o convite. Eu fico muito nervoso nesses momentos. Raíssa, e quanto tempo, Raíssa, colega de formação? Eu fico muito nervoso porque, talvez respondendo tudo isso, eu não estou aqui para ter respostas. Uhum. Eu organizei a minha fala por escrito, porque eu achei melhor, porque, para mim, eu acho que precisa fazer, sabe? Porque não é à toa que tem o Ubuntu tatuado aqui, Ubuntu, né? No meu coisa. Eu sou porque nós somos. Eu acho que a gente é de atravessamento. Viver encruzilhada é muito bom. A vida me girou, me deu a oportunidade de viver muitas coisas em Minas e de chegar aqui no Norte. Então, nessa existência, eu estou nesse lugar. Eu quero dizer para vocês que eu acho que é atitude, sabe? Assim, só que eu aprendi que atitude eu preciso ter, eu preciso fazer, eu preciso me rever, eu preciso trazer o outro, mas eu preciso negociar, porque o Xum me ensinou isso, sabe? Eu preciso ter, o espelho tem que virar para mim e virar para o outro. E eu preciso trazer o outro, porque eu não quero ser um trabalho sozinho, sabe? Porque também eu vou ficar na coisa, sabe? Na loucura. Olha o cara do teatro negro. E eu não quero isso, sabe? Porque isso tem que ser de todos nós, né? Então, eu quero agradecer demais a confiança do Érico e das professoras do projeto em me colocar aqui. Espero ter contribuído alguma coisa para quem vê no tempo que for. Não sei se eu se eu contribuí ou se eu trouxe respostas, mas eu queria dizer o seguinte: é preciso fazer
E se ninguém faz, a gente faz. Porque até isso tenta nos calar. Então eu estou fazendo. Eu queria um PROCON do teatro, não encontrei. Então, como eu não encontrei, eu tenho a oportunidade de ser professor no curso de teatro, eu estou aqui fazendo o meu processo para que a gente tenha aliados para uma formação realmente antirracista. Vou aproveitar o momento para fazer uma propaganda do meu livro, O Corpo como Texto, Carla Nunes e a Performance da Fé, olha lá, tá? Que onde eu falo sobre essa questão das poéticas pretas a partir da religiosidade nas artes da cena, a partir de um recorte em Clara Nunes. E leiam também a obra de Evandro sobre o teatro negro e atitude, né? E aí a gente, porque a gente precisa se referenciar, a gente precisa também trazer. Evandro já é referência nas nossas disciplinas e na nossa biblioteca. Então a gente precisa disso. E acho que a gente precisa produzir também conhecimento e bancar louca e sair publicando, que é isso que a gente tem que fazer. Muito obrigado, estou muito feliz de fazer parte do time PPG 100 e de poder trazer essas epistemologias. Neila, obrigado. Érico, obrigado. Evandro, obrigado por conduzir essa gira. E muito axé para todo mundo. Memoriou. Maravilha, é isso. Vamos girando. E nessa gira é com você, Neila. Memoriou, que lindo, assim. Eu agradeço demais, assim, em nome do projeto, dos professores que compõem o projeto, e agradeço em nome de todas as pessoas que escutaram agora e que vão escutar depois, nos ver depois, né? Eu, como mulher branca, assim, me sinto muito feliz e honrada de estar participando desse movimento, assim, que, de fato, diz respeito a todos nós, a todas nós, né, da sociedade brasileira como um todo. Então, eu agradeço demais essa fala riquíssima e que, na verdade, nesses desdobramentos, né, do que foi sendo perguntado, desses conflitos e disputas, e que, na verdade, você fala muito bem, né, de que é preciso fazer. Então, estamos aqui fazendo. Eu convido a todas e todos e todes também para assistirem às outras palestras que já estão disponíveis e também ficar ligado, porque a gente vai ter palestra todos os meses desse projeto, né? Até dezembro. Então, serão também oportunidades da gente ouvir outras experiências, e aprender, estudar, como você bem falou, né, Emerson? A gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que aprender, a gente tem que ouvir, escutar. Então, até dezembro, a gente vai ter outras oportunidades, uma vez por mês. A gente não tem a data ainda da de junho, por isso que eu não estou divulgando aqui, mas em breve vocês vão receber o convite. Então, obrigada, Evandro, você Vou fez aproveitar e fazer e fale do seu livro. Sim, fazer o meu merchan. Olhe, o Teatro Negro e Atitude no Tempo, o Tempo no Teatro Negro e Atitude, né, é um desdobramento do meu mestrado, que está agora em livro. É só me chamar para vocês terem aí na biblioteca, já que a gente está falando de teatralidades negras. Sim, perfeito. Perfeito. Obrigada a vocês dois, obrigada, gente, e até a próxima gira. Até. Isso. Axé. Beijos. Axé.